Olá, deixa eu virar aqui. Olá, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo Boa noite a bem? todos. Prazer enorme estar aqui, agradeço o convite já. Então, pessoal, é a nossa Nutri, né? Como todas as nutricionistas são chamadas, né? Que é uma forma carinhosa que o seu paciente, o seu público, né? Faz essa conexão, esse laço de afetividade. Então, chama de Nutri. Então, a nossa Nutri, ela vai falar um pouquinho, tá? Sobre a especialização dela, o porquê que ela decidiu, né? Escolheu trabalhar com a diabetes, tá bom? Então, a fala é toda sua. Thaís, fica à vontade, tá? Fica tranquila, não precisa ficar nervosa, que o nosso público aqui da Cozinha Inclusiva da Ana é aquele público da cozinha mesmo, que gosta de um bate-papo, gosta de tudo bem descontraído, tá? Fica à vontade. Olha, é um prazer enorme estar aqui, né? Mais uma vez agradeço aí o convite. Vou me apresentar de forma bem rapidinha, porque se deixar eu falo assim sobre diabetes, é minha vida, né? Eu respiro diabetes e é isso aí, né? Então, assim, como você já falou, eu mergulhei de cabeça nesse mundo aí do azul do diabetes há 16 anos, com um diagnóstico da minha filha, né, de DM1, diabetes tipo 1. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Né? E desde então eu comecei a estudar o diabetes, né, de todas as suas formas, enfim. Né? E hoje eu sou nutricionista clínica e também educadora em diabetes. E eu amo demais, assim, de paixão, a nutrição para a pessoa com diabetes, né? Essa coisa da nutrição inclusiva. Quando a gente fala sobre nutrição, sobre nutrir um corpo, a gente fala muito mais sobre incluir alimentos do que excluir alimentos, né? Então, assim, acho que a gente precisa trazer esse assunto em pauta, sim, porque existem muitas informações que na realidade não procedem, né? Então, assim, nada de extremismos, nada de exclusões desnecessárias. Vamos dar um tempinho aí para ver se Voltei. eu voltou. Essas internet, voltei. Ah, que bom, eu tô aqui, falei, gente, acho que a Ana caiu. Eu tava só ouvindo, eu não tava conseguindo ver vocês. Tá. Já vi que alguns pacientes meus estão entrando aí, já vi uns nomezinhos conhecidos, isso é bem bacana, prazer enorme ter vocês aqui com a gente. Tá? Então, assim, eu vou falando conforme a Ana for, né, direcionando esse bate-papo e me coloco à disposição aí para eventuais dúvidas, perguntas, enfim, estou à disposição de vocês. Vamos lá, Tá bom. Ana. Então vamos lá. Então, assim, Thaís, então, para poder começar mesmo, né, falando sobre essa temática que tem aí várias dúvidas, né, vários desafios aí para as mamães de plantão, né, conseguir entender, eu gostaria que você falasse de uma forma assim bem objetiva, o que vem a ser a diabetes gestacional, é, e quais os valores para ter esse diagnóstico, para a pessoa ser realmente diagnosticada que tem a diabetes gestacional? Então, vamos lá. O diagnóstico ele é fechado por um endocrinologista, né, ou pelo médico obstetra ali que faz o acompanhamento do pré-natal dessa gestante, tá? E assim como os outros tipos de diabetes, o diabetes gestacional nada mais é do que o aumento da glicose no sangue, tá? Então, para explicar assim, de uma forma mais detalhada, de uma linguagem mais simples, é, ela acontece da seguinte forma. Quando a gente ingere um alimento, e nesse alimento tem principalmente carboidrato, né, a insulina, ela é responsável por pegar essa glicose proveniente desse carboidrato, né, após a quebra, após o processo de digestão, esse carboidrato, ele vai virar glicose. E é a insulina que é o hormônio responsável por carregar, né, essa glicose para dentro das nossas células. Né? E isso acontece com todas as pessoas, independente de ela ter diabetes ou não. Quando a pessoa tem diabetes, esse processo não acontece, tá?
as moléculas de glicose, elas não conseguem entrar na célula, né? Por quê? Porque a quantidade de insulina, por algum motivo, está deficiente, né? Então, aí é caracterizado o diabetes. Nesse caso aqui, diabetes gestacional, tá? E os valores de referência, né, para fechar esse diagnóstico, quando o paciente chega para mim, é porque ele já viu lá, o médico já pediu o exame de sangue, já pediu ali o teste de tolerância oral de glicemia, de glicose, e os valores são mais ou menos o seguinte. Eu fiz uma colinha aqui porque é muito número na cabeça da Nutri, tá, pessoal? Então, para não falar besteira, porque são muitos tipos de diabetes na minha cabeça, então, assim, eu fiz uma colinha, coisa rápida, tá? Então, assim, glicemia de jejum maior ou igual a 92 miligramas por decilitro já configura o quadro de diabetes gestacional, tá? E, geralmente, esse teste ele é solicitado logo no início do pré-natal, ainda antes dos 6 primeiros meses de gestação. Quando esse teste acontece após os 6 meses, né, entre a 24ª e a 28ª semana gestacional, os valores são os seguintes: glicemia de jejum maior ou igual a 92 miligramas por decilitro de sangue. Após 1 hora de ingestão desse carboidrato, né, desse teste que é feito no laboratório, né, que a gente toma é uma solução de glicose. Então, após 1 hora, após a ingestão dessa solução de glicose, valores maiores ou iguais a 180 miligramas por decilitro. E após 2 horas, a ingestão dessa glicose, maior ou igual a 153 miligramas por decilitro de sangue, tá? Aí é configurado o quadro de diabetes gestacional. Entendi. Então, assim, por isso a importância, né, não só para poder verificar se a gestante, né, está diabética ou não, de iniciar, né, as consultas de pré-natal logo assim que descobrir, né, que está gestante. Porque há várias coisas, né, várias sequelas que o não diagnóstico logo feito no início pode ocorrer, né? Tanto para a mãe, tanto para o bebê, né? Se esse diagnóstico não ser feito logo no início e começar a tratar, né? Com Quais certeza. seriam as consequências? Qual seria os problemas, né, que a diabetes gestacional não controlada pode trazer tanto para a mãe, né, que aí é a paciente, tanto para o bebê que está aí no ventre da sua mãe, mas está se alimentando, né, de tudo que ela está ingerindo também, né? Sim, essa ponte aí, né, essa alimentação do bebê acontece via placenta, né? E, assim, um dos motivos também dessa glicemia aumentar durante a gravidez são os hormônios produzidos na placenta. É algo que ocorre com todas as mulheres no período gestacional. O que acontece é que algumas mulheres não dão conta, né, de produzir a insulina em quantidades adequadas para manter a glicemia estável, tá? Então, quando isso ocorre, temos aí o diabetes gestacional, e quando não tratado, né, logo, assim, imediatamente após o diagnóstico, o que pode acontecer com a mãe? Infecção urinária recorrente, isso aí, né, é algo que a gente vê muito, acaba sendo até um dos motivos que leva o médico a suspeitar, ou o nutricionista a suspeitar, né, do diabetes gestacional, porque essa gestante ela já chega para a gente reclamando dessa infecção urinária recorrente, pressão alta, parto prematuro pode acontecer, colocando em risco tanto a mãe quanto o bebê. Maior risco de hemorragias no pós-parto, tá? Também é comum. Maior risco de diabetes no futuro, né? Porque assim, o diabetes gestacional, ele é diagnosticado durante a gestação, mas na maioria dos casos, quando o bebê nasce, né? Esse quadro de diabetes, ele tende a desaparecer, tá? E a mãe volta a ter vida normal. Só que assim, pode acontecer de lá na frente, anos depois, essa mãe desenvolver o diabetes tipo 2, tá? E morte materna também, eu não gosto de falar isso, mas assim, faz parte, né? A gente
acho que a informação precisa ser passada, né? Então, por isso, a gente precisa tratar o quanto antes. E as complicações que podem ocorrer com o bebê, na maioria dos casos, ele nasce com peso acima de 4 quilos, né? Então, quer dizer, um mega bebê, né? O que leva a dificuldades na hora do parto, inclusive de fraturas, né? Então, assim, esse parto, muito provavelmente, vai ter que ser uma cesariana. Aquela mãezinha que sonha em fazer o parto normal e tudo mais, acaba tendo dificuldade para isso, porque por conta do tamanho desse bebê, né? Problemas de respiração, porque esse bebê, quanto mais pesado, né? Esse bebê, então tudo fica muito mais difícil ali para o bebezinho. Hipoglicemia, tá? Esse bebê, ele geralmente ele nasce com hipoglicemia, no pós-parto imediato, e aí é tratado no hospital, tá? Logo nas primeiras horas. Esse bebê, ele vai ter que fazer uma monitorização durante as primeiras horas, né? Após o pós-parto, para verificar, porque geralmente essa glicemia tende a normalizar também. Não quer dizer, eu tive diabetes gestacional, não quer dizer que meu filho vai desenvolver diabetes. Meu bebê está com diabetes, né? Porque eu tive diabetes durante a gestação. Não. Mas, se não tratado de forma adequada, pode acontecer, né? Dessa criança ter lá na frente maior chance de desenvolver obesidade, tá? E também o diabetes tipo 2, tá? Lá na frente, na idade mais... Não sei, não dá pra gente definir, né? Mas assim, ele tem mais riscos de desenvolver o diabetes tipo 2. Entendi. Então, você falando sobre isso, eu vi agora que a memória, né? A minha mãe, ela ficou diabética na gestação, inclusive foi na minha gestação. E assim, infelizmente, né? Não fez o pré-natal adequado, então não descobriu logo no início, descobriu já tardiamente, né? E após o meu parto, ela se manteve, né, diabética. E isso aí foi só cada vez piorando, né? Porque há 40 anos atrás, né, ainda não existia, né, essa complexidade de informações, né, de como tratar o diabetes como tem hoje. Então, minha mãe ainda era aquela pessoa que jamais comia, né, batata doce, abóbora, porque ela ouviu uma vez que batata doce e abóbora, né, por ser legumes doce, ela não poderia ingerir de maneira alguma, porque senão ia trazer o descontrole, né, da diabetes dela, e com isso ela ia ser amputada, ela já pensava logo pior, entendeu? Então, na minha casa, era dificilmente comia-se batata doce e abóbora, né? Tanto que, assim, ela começou depois a usar insulina e usou insulina até o falecimento dela. Então, é importante, por isso que, assim, eu decidi, né, avaliei junto com a minha equipe de trazer uma nutricionista para falar sobre a diabetes gestacional, porque precisa, né, ser desconstruído várias informações, né, que às vezes a pessoa fica nessa do fake news, né, lê alguma informação que às vezes para ela não vai funcionar, né? O organismo dela é diferente, como de todos nós. Então, às vezes, ela vai seguir uma dieta, uma linha, né, por si próprio, e pode trazer aí não só, né, prejuízos na saúde dela como gestante, como também do bebê que está ali guardadinho. Então, assim, a gente precisa mesmo buscar informação, precisa, né, seguir as orientações médicas. Por isso que eu sempre falo, né, tanto para os alunos do meu curso, né, da Cozinha Inclusiva da Ana, como aqui para as pessoas que me acompanham aqui no dia a dia, é essencial você fazer uma avaliação médica, né, independente se está gestante ou não, né, com frequência. Ainda mais se você está apresentando alguns sintomas, né, você não está se sentindo bem, tem um histórico familiar cheio de complicações, cheio de fatores de risco. Então, não deixa para amanhã, não. Procure o médico, né? Começa pelo clínico geral. O clínico geral viu que tem algumas coisas que ele precisa, né, encaminhar para outros especialistas. E ainda mais quando se trata da questão alimentar, é necessário.
né? Não é porque eu estou hoje com uma nutricionista, mas todas as pessoas que me acompanham sabem disso que eu falo, né? As informações que a Cozinha Inclusiva da Ana, através de mim, traz aqui para vocês, né? Não exclui jamais, né, o acompanhamento com o nutricionista, com o endócrino, com o cardiologista, seja lá a especialidade, né, com a sua questão de saúde precisa naquele momento. Porque cada especialista vai tratar, né, de acordo com tudo que ele precisa acrescentar no seu tratamento. E eu, Ana, né, hoje é especialista com a comida saudável, a comida inclusiva, não vou saber dar informações, né? Não vou saber dizer qual tipo de tratamento ele vai precisar fazer. Então, fica aqui, né, mais uma vez esse reforço. É necessário fazer o acompanhamento adequado e contínuo com cada especialista que você precisa para tratar aí, seja a sua condição de diabetes, né, seja de hipertensão, seja qualquer outro tipo de doença crônica ou alguma doença temporária, né? Então, vamos lá seguir para a nossa terceira dúvida, né, do dia. Todas essas dúvidas aí aqui em cima, né, do que os pacientes da doutora Thaís traz para ela, né, no seu dia a dia, no seu consultório, nos seus atendimentos online. E também os meus clientes, né, e meus seguidores trazem aqui também para a Cozinha Inclusiva da Ana, né? Como tratar, né, o DMG, que é a diabetes gestacional, através, né, da alimentação? Como fazer uma alimentação adequada? O que o diabetes gestacional pode comer? O que ele precisa evitar logo assim que obtém o diagnóstico, né? O que ele precisa incluir na vida dele, alimentar? Bem, Ana, assim como todos os outros tipos de diabetes, eu costumo dizer que é aquilo que você estava falando aí, né? Não existe receita de bolo, receitinha pronta. Somos individualizados, né? Então, o nosso cálculo nutricional, a nossa prescrição, ela precisa ser individualizada, tá? Então, aquela receitinha lá que alguém postou que deu certo com ela, não quer dizer que vai dar certo comigo, com você, né? Então, assim, a gente precisa entender muito isso. Ah, mas eu não tenho como ter acesso a um nutricionista para fazer uma coisa individualizada. Gente, tenta pelo SUS. Eu sei que é difícil, mas assim, você está se colocando em risco, né? Cada vez que você tenta copiar a dieta do coleguinha, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender, tá? Outra questão, para a gente tratar o diabetes gestacional, a gente precisa, primeiro de tudo, mudar a nossa visão em relação à alimentação, né? A gente precisa adequar, né, ajustar a qualidade dos alimentos que consumimos, mas também precisamos cuidar da quantidade. A qualidade importa, mas a quantidade também importa. Não é porque eu vou estar ingerindo determinado alimento funcional, né, que esse alimento, ou integral, que esse alimento eu posso comer a quantidade que eu quiser. Não é assim, tá? Seria bom se fosse, mas infelizmente não é. Tá? Todos os alimentos eles vão ter um impacto na nossa glicemia. Tá? É claro que os alimentos integrais, né, os ditos aí funcionais, eles têm, sim, esse poder, né, de minimizar, lentificar aí a absorção dessa glicemia na nossa corrente sanguínea, mas não quer dizer que eu vou comer só o arroz integral, então minha glicemia vai ficar ok, independente se eu comer uma panela de arroz, tá? Então não é assim. Meus pacientes que estão por aqui sabem disso, né? Eu acho que a gente precisa ter esse cuidado, ter esse olhar. Não gosto de falar que é proibido determinado alimento, porque não é, tá? É claro, a gente está falando de diabetes gestacional, né? Então assim, a gente precisa, o cuidado é dobrado, né? Porque a mãe, quando a gente se vê gestante, a gente meio que se coloca em segundo, assim, se deixa de lado para cuidar, para pensar somente no bebê que está ali dentro, guardadinho, né, protegidinho. Só que não é bem assim. Tudo que nós ingerimos chega nesse bebê através da nossa placenta, certo? Então a gente precisa, sim, cuidar da nossa alimentação para que esse bebê seja bem alimentado, tá? Esse é o primeiro ponto.
Outro ponto muito importante também, manter a hidratação. Tá? A gente não pode descuidar da hidratação durante todo o período aí gestacional. Tá? Quando eu falo de hidratação, eu estou falando de água, água pura, né? É a base da hidratação. É claro, o suco é proibido? Não, mas também precisa ser quantificado, tá? Porque o índice glicêmico do suco acaba sendo muito maior. Vamos falar do suco de laranja, né? Que é sempre o vilão. Quantas laranjas a gente utiliza para fazer um copo de 200 ml de suco de laranja? No mínimo 3 laranjas. Então, o impacto glicêmico vai ser referente, né? Vai ser proporcional à ingestão, ao consumo de 3 laranjas, não à ingestão de uma laranja apenas. Então, por isso que a gente recomenda consumir a fruta, né, ao invés de consumir o suco. Até porque quando a gente prepara o suco, a maioria das coisas que interessam ali pra gente, para manter a glicemia estável, vai para o lixo. E é exatamente as fibras presentes nas frutas, né? Até mesmo nas verduras, na casca, né? Tá tudo aí, é o que vai para o lixo. Então, vamos pensar aí no reaproveitamento integral dos alimentos, acho que isso é muito bacana, né? Em tempos aí que a gente está vivendo hoje, que a cesta básica está caríssima, então a gente precisa olhar para os alimentos com uma outra, sabe, com uma outra pegada, entendendo que o que está indo para o lixo, na maioria das vezes, é o que mais nos faria bem, tá? Isso não é diferente nesse processo aí durante a gestação. A gente precisa buscar uma atividade física, tá? Mas não é a nutricionista que vai indicar isso. Eu sempre falo, vocês precisam conversar primeiramente com um médico que está fazendo ali o pré-natal, que está te acompanhando, né? Senta com ele, conversa. Escolha aí a melhor atividade, aquela que te dê prazer, porque acho que o prazer tem que estar, não pode ser nada forçado. Ah, tem que ir para academia fazer musculação porque o médico mandou. Não, gosta de dançar? Vai dançar. Gosta de fazer uma caminhada? Vai fazer uma caminhada. Ou um pilates, uma natação. Hoje em dia tem tantas opções, né? Então, assim, converse com o seu médico, com a sua equipe que está acompanhando ali. Com certeza você vai se enquadrar, você vai achar aquilo que te dá prazer, aquilo que vai te fazer bem, né? E que vai te manter na academia. Porque você ir forçado é muito chato. Eu sou uma que, assim, eu tive que descobrir, olha, levei muito tempo para descobrir aquilo que me dá prazer. E hoje eu sei que é dançar, né? Eu amo dançar, danço. Por mim, eu já acordava dançando e dormia dançando, porque eu acho que, não sei, me alegra. Eu tô sempre feliz, é uma válvula de escape para mim. Então, assim, vale a pena a gente se conhecer e buscar aí aquilo que nos dá prazer, tá? Manter as glicemias estáveis, né? Ok, isso é o que a gente pretende com o tratamento, com o acompanhamento nutricional, com a medicação, quando for o caso. Mas, vamos lá, o que adianta eu controlar minha alimentação e não fazer um diário glicêmico, tá? É de extrema importância anotar. Eu sei que é chato, dá trabalho, mas é necessário. Por quê? Porque você anotando ali as glicemias, né, fez ponta de dedo, verificou quanto está a glicemia em jejum, antes das refeições, 2 horas após as refeições, antes de dormir, de vez em quando, na madrugada, você anotar isso e levar na próxima consulta, com o médico, com o endocrinologista e com o nutricionista, isso vai permitir, né, o melhor ajuste do seu tratamento. O médico vai conseguir ter uma visão global de como se comporta a sua glicemia ao longo de um dia, ao longo de uma semana, né? Se você acorda com a glicemia mais alta, se a sua glicemia ela sofre mais alteração na madrugada. Então, isso tudo a gente consegue observar muito melhor fazendo esse esquema aí do diário, tá? E vale a pena falar aqui que existem aí os glicosímetros tradicionais. Eu tenho aqui, gente, não é propaganda não, mas é porque, né, vai que de repente tem alguém aqui que nunca viu, é algo novo, então vale a pena estar falando. Os glicosímetros, os tradicionais aí, ó, que a gente faz ponta de dedo, é uma gotinha de sangue, é coisa de nada, não dói, é mais um sustinho, né, do barulhinho ali, na hora que a gente dispara a agulhinha. É uma gotinha de sangue, você coloca ali e você vai ter noção de quanto está a sua glicemia. Mas ainda assim, tem pacientes que não gostam, dizem que tem problema com sangue, não gostam de furar dedo. Então, existe um outro tipo de monitor, né? No caso aí o sensor, que é esse aqui, é o Libre, muito usado para quem tem diabetes tipo 1, tá? Mas eu gosto de indicar ele para os pacientes gestantes,
que estão fazendo aí o controle para o diabetes gestacional. Por quê? Porque você vai fazer um furo a cada 14 dias, tá? Esse sensor, ele é o tamanho de uma moeda de R$ 1, não sei se está dando para ver aqui. Né? Ele é mais ou menos o tamanho de uma moedinha, ó, de R$ 1, não sei se conseguiram ver. Né? Então, assim, é um furinho, vai ficar ali 14 dias. Você vai ser monitorado por 14 dias. Passou os 14 dias, você vai lá, troca o sensor, mais 14 dias. Então, não é desculpa, né? Tipo assim, não gosto de furar dedo, não gosto de ver sangue. Você não vai ver sangue, tá? Então, é uma possibilidade também, tá? Então, acho que vale a pena conversar com seu médico, conversar com o educador em diabetes que te acompanha e tá fazendo aí a escolha do melhor, da melhor forma para você estar monitorando essas glicemias. Nossa, deu uma crise de tosse. Então, pessoal, tem pessoas perguntando se a Nutri é do Rio. É sim, a Nutri é do Rio. Ela é aqui da Zona Oeste do Rio, né? Do bairro de Campo Grande, igual a Ana, tá? Então... Com Nutri de todo o Brasil, pessoal. Fiquem à vontade para chamar a Nutri aqui, ó. Vai ser um prazer enorme orientar vocês, tá? De verdade. Porque a Thaís, ela atende tanto presencial no consultório dela, que é localizado aqui no bairro de Campo Grande, Zona Oeste do Rio, mas ela também realiza, né, atendimentos online. Então, quem não for aqui do Rio, né, ou for de bairros distantes da Zona Oeste e desejar, né, fazer uma consulta, um acompanhamento nutricional com a Thaís, tá? O arroba dela vai ficar aqui salvo na nossa live. E vocês podem, né, procurar ela, mandar direct, e vocês vão ser muito bem acompanhados, porque a Thaís, né, mesmo o pouco tempo que eu conheço ela, e eu acredito que, né, que a associação, que foi a de lá, que convidou ela para ministrar, né, uma palestra no encontro voltado para pacientes, familiares, né, de diabéticos, foi porque conhece todo o histórico, sabe que a Thaís, né, é aquela especialista que tem a empatia pelo seu paciente, né, que sabe respeitar os limites, sabe compreender, né, as dificuldades, seja ela financeiras, seja ela psicológica, e ela vai fazer o possível, né, dentro da linha dela de trabalho, de auxiliar você a fazer esse controle, né? A viver, né? A conviver melhor com a condição de ser diabético. Então, fica aí a indicação para ela. Se você é diabético, se você está pré-diabético, você tem um filho diabético, né? Um pai, um avô, pode chamar a Nutri, que ela vai estar aí atendendo vocês, né? Vai estar aí realizando tudo que tiver ao alcance dela para auxiliar nesse tratamento aí e vocês conseguirem, né, essa estabilidade, né, essa estabilidade emocional de saber conviver com essa doença, né, que a cada dia, infelizmente, né, tem muitas pessoas sendo acometidas com ela, mas não é o fim do mundo, né, Thaís? Não é o fim do mundo, não é o final da vida. Os pacientes estão aqui, tem gente aqui falando, Nutri do meu netinho Natan. Beijo no Natan, querido. Enfim, eu acho que a fala importa, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes, quem está aqui pode falar aí se eu estou mentindo, mas assim, a fala importa muito, né? Porque eu recebo muitos pacientes recém-diagnosticados, né? Principalmente aí com diabetes tipo 1. Então as mães, elas vêm desesperadas, né? Assim, tipo, meu mundo caiu. É como se estivessem recebendo uma sentença de morte para o filho. E eu falo assim, calma, existe vida após o diagnóstico do diabetes, seja ele qual for. Né? E a gente precisa ter esse olhar, É claro, eu não estou dizendo que eu sou uma nutri boazinha, tá? Não vamos confundir. Que deixa tudo, permite tudo. Não é assim. Tudo precisa ser devidamente avaliado, né? A gente precisa levar em consideração outras patologias associadas, não é só o diabetes. Muitos pacientes já vêm com diabetes, que é o caso do DM2 e do diabetes gestacional. Às vezes acontece, o paciente tem uma obesidade ali, tem triglicerídeo, colesterol alto. Então, isso tudo precisa ser tratado. A gente trata o conjunto, certo? Eu costumo dizer que a gente começa a arrumar a casa pelo que está pior, né? E ali a coisa vai entrando nos eixos, né? E assim, não dá para ignorar
determinados fatores, como fatores socioeconômicos, né? Como é que eu vou inserir, vou exigir que o paciente inclua determinados alimentos que não fazem parte da cesta básica dele, né, da rotina alimentar desse paciente, e eu tenho que exigir isso dele. Não, você tem que comer isso, que senão o seu diabetes não vai ser controlado. Não, eu costumo dizer que a gente precisa fazer dar certo com aquilo que dispomos, né? E é isso. Eu estou sempre muito disposta a ajudar, a orientar, mas, volto a dizer, num tratamento nutricional, no acompanhamento, para a gente obter bons resultados, 30% é a parte do nutricionista, do profissional, do médico, do endócrino, do nutri. Os 70% cabe ao paciente. Né? Porque assim, a gente dá as ferramentas, a gente orienta, porque não adianta nada, eu fazer um plano alimentar 100% bem calculado ali, em macronutrientes, carboidrato, proteína, gordura, e esse paciente colocar ele ali em cima da geladeira, em cima do armário e nunca mais olhar para ele. Né? Então, assim, eu acho que ninguém larga a mão de ninguém. Né? Eu estou aqui disposta a ajudar, mas precisa que o paciente, que a pessoa com diabetes entenda a importância do tratamento e leve isso a sério. Né? Que aí os resultados aparecem e é maravilhoso. Sim, é o que eu falo, né, para minhas alunas, né? Tem até aluna minha do curso da Cozinha Inclusiva que encerrou, né, agora no início de junho. E o que eu sempre venho buscando, né, implementar na vida delas, que eu fico, né, possessa quando eu tô na fila do mercado, do sacolão, né? E escuto as donas de casas de plantão, né? A Nutri-Pira, a Nutri-Surto. Comer saudável é caro demais. Porque eu fui no médico fulano de tal e ele falou que eu tenho que comer saudável. Comer saudável é fácil para ele que é médico, mas para mim que sou dona de casa, que vivo de salário mínimo, não consigo. Aí eu, na mesma hora, falei, então, tá vendo as minhas comprinhas que estão aqui no carrinho? Então, eu tô levando legume, tô levando verdura, tô levando proteína magra e tô levando fruta. E tudo isso daqui, né, é para mim, para minha família, e muitos produtos desse daqui eu também utilizo para o meu empreendimento com marmitas saudáveis. E se eu mostrar para a senhora o valor das minhas compras, a senhora não vai acreditar, vai achar que eu fiz mágica, né? Que eu fiz uma porção aqui milagrosa e fiz a minha notinha ficar nesse valor. Aí ela, mas menina, como que você conseguiu comprar tudo isso? Tem tudo que você precisa para montar um cardápio saudável, mas você só pagou isso. Eu falei, sim. Por quê? Né? Eu uso a regra de 2, uso a regra de 3. Eu falo, gente, a matemática tem que ser usada em tudo na nossa vida, né? Seja para questão positiva, seja para questão negativa. Aqui eu implemento o positivo. Então, se eu preciso comer, né, carne magra, se eu preciso comer legumes, verduras, uma porção de fruta, o que eu faço? Eu procuro aquelas da promoção, aquelas da época e compro. Eu falo, se a banana hoje tá cara, né, eu vou procurar o que? A tangerina. Igual hoje, eu comprei menos de R$ 2 o quilo da tangerina, né? Então, assim, o espinafre tá caro, então eu vou comprar couve, que tá 99 centavos, né? Então, assim, eu vou fazendo as substituições adequadas e quando eu vejo, eu tenho uma feira farta, né? Com tudo que o meu corpo precisa, tudo que a minha saúde precisa e paguei um custo menor. Por quê? Porque eu fiz um planejamento, né? Eu saí de casa com uma listinha de compra. O que eu vou precisar fazer essa semana? Eu não vou comprar aquilo que eu sei que eu não vou usar, que eu não vou ter tempo de usar. Por quê? Vai ter um desperdício aí financeiro, né? Como que eu falo para minhas alunas. A Cozinha Inclusiva da Ana, ela trabalha a sustentabilidade ambiental, quando a gente, né, reutiliza, né, os talos das verduras, as cascas dos legumes, as cascas das frutas. Eu falei que eu virei a maníaca dos potes de casca de legumes e de frutas no meu freezer, né? Porque agora eu não desperdiço nada, porque eu fico com pena de desperdiçar. Além, né, dos nutrientes que, como, né, você mesma reforçou, as fibras estão nas cascas, né, dos legumes e das frutas. E quando eu penso assim, poxa, se eu posso fazer um soufflé com as cascas desses legumes, né, já que eu usei a polpa aí para fazer um escondidinho, para fazer aí um purê,
eu não vou jogar essas cascas fora, porque eu posso fazer um caldo dessas cascas, eu posso fazer um soufflé dessas cascas, né? Então, assim, eu coloco na balança, além de eu conseguir tudo nutritivo dos alimentos, eu consigo ali, né, aproveitar tudo, desde a polpa até as cascas, e ainda vai reduzir ainda, no final do mês, o meu custo financeiro. Então, aí são duas coisas positivas quando eu faço um planejamento, quando eu obtenho conhecimento e quando eu estou disposta, né, a aplicar isso É isso. na minha vida. Porque quando a gente começa a praticar esse tipo, né, de... esse tipo de prática, a coisa vai fluindo, a gente vai se acostumar, aquilo vira hábito mesmo, né? É o que eu costumo dizer. Eu não gosto de falar, vamos fazer uma dieta. Não é uma coisa momentânea, não é uma coisa que você vai fazer hoje por um determinado período e emagreci 10 quilos para entrar no vestido e depois eu volto com meus hábitos antigos, né? Não é por aí. A gente precisa mudar o nosso olhar para a alimentação, o nosso olhar para a nossa saúde. A gente precisa criar novos hábitos, novas rotinas alimentares. E quando isso acontece, gente, no início parece difícil, né? Não vou conseguir, é só lá a blogueira famosa que consegue porque ela tem tudo, alguém faz para ela. Não. Quando você separa um tempinho para dedicar a sua alimentação e você começa a enxergar os benefícios que aquilo ali está te trazendo, tanto para você quanto para toda a sua família, porque eu acho que é isso também, tá? Não dá para ser para uma pessoa que tem diabetes, tá? É outro ponto, que bom que eu falei isso. A mudança precisa ser na família, precisa acontecer dentro de casa, né? Não dá para falar assim, não, olha, a sua comidinha está aqui porque você tem diabetes e a nossa está aqui, né? Então, não, é para todo mundo. Vamos arrumar a casa de uma forma assim, ó, que vai Que atingir a possa todos. incluir todo mundo, né, nessa Os mudança de benefícios comportamento. serão assim, a gente não tem nem noção, né? E quando a gente começa a ver isso nos exames bioquímicos, quando a gente volta no médico, às vezes foi fazer só aquele exame de rotina, aí vem lá aquele resultado, ué, o que está acontecendo? O que você fez aqui? Ah, doutor, nada, eu só entrei na academia, olha isso, eu só entrei na academia, melhorei minha alimentação, parei de comer, de pedir a quentinha na rua, passei a ser marmiteiro. Gente, hoje em dia é onda ser marmiteiro, né? Então, vai lá, leva a tua marmita, sim, prepara com gosto, é para você, né? Se coloque como prioridade na sua vida, cuide do seu diabetes, independente de ter diabetes ou não. Acho que essa fala cabe aqui para todo mundo, independente de ter diabetes ou não, de ter alguma patologia, né? Então, assim, porque é prevenção também. A gente focar numa alimentação mais saudável, mais equilibrada, a gente está com certeza evitando futuros problemas lá na frente, né? A gente quer envelhecer, eu falo mesmo, eu quero envelhecer com saúde, né? E acho que a gente consegue muita coisa através da alimentação, tá? Sim, é o que eu venho falando, né? Que a minha avó, ela faleceu, né, com 85 anos. E, assim, tinha uma artrite, né, uma artrose, mas, assim, né, todo o histórico de vida, né? Teve uma vida na roça. Então, assim, ter uma artrite, uma artrose, assim, na idade dela, né? E ainda mais que era uma coisa que ela conseguia conviver. Gente, com uma disposição, sabe? Ela fazia a comida dela, ela, se deixasse, ela arrumava a casa, ela ficava agachada e tirando os matinhos do portão. Então, eu falo, se eu chegar na idade dela, com 85 anos, né? E com saúde, com disposição, super independente, total autonomia. Gente, tá ótimo, mas assim, eu quero chegar com saúde. Por isso, né, que há 5 anos eu decidi mudar todo o meu comportamento alimentar. Então, assim, Thaís, as pessoas me questionam muito, né? Como eu trabalho com a cozinha inclusiva, como, né, eu posto aí no dia a dia minha alimentação. Então, quando eles me veem numa festa eu comendo um pastel, um salgadinho, provavelmente você também deve passar por isso daí, né? Ué, Ana, você tá comendo pastel? Você pode comer pastel? Eu A falei, por que que Nutri eu não come poderia? isso. A Nutri, você comendo isso. A sua filha, tadinha, minha filha então sofre. Ela tem diabetes e ela tá comendo, sei lá, bolo de aniversário. Falei, sim, tá comendo, não é todo dia, é hoje, né? E é um pedaço, enfim, é o equilíbrio para tudo, gente. Eu acho que na nutrição tudo depende, né?
A gente pode tudo? Sim, mas nem tudo nos convém o tempo todo, né? Então, o equilíbrio é o que manda. Eu acho que a gente precisa ter isso em mente sempre, né? E é por aí, né? Nada de radicalismo, até porque eu acho que não é sustentável, né? Eu acho que você não consegue manter. Ai, tirei todo o carboidrato, tirei. Eu acho que você leva isso até um certo ponto, mas chega uma hora que não dá, você não consegue, e aí você acaba abandonando o tratamento no meio do caminho. Então, eu não sou dessas de, sabe, de extremismo, de radicalismo, não. Um pouquinho de cada vez, vamos mudando aqui hoje, vamos inserindo novos hábitos aqui. Não bebe água, começa a beber. Não consumo fruta, uma porçãozinha por dia. Vamos aumentando isso gradativamente e a coisa vai fluindo, né? E os benefícios vão aparecendo e é sensacional. Exatamente. E assim, Thaís, para finalizar sobre a nossa temática do dia, é possível reverter a condição de diabetes gestacional através da alimentação saudável inclusiva, através da prática de atividade física, da mudança de comportamento? Sim, na realidade, né, o diabetes gestacional é uma condição que ocorre durante a gestação. Não quer dizer que a pessoa desenvolveu diabetes gestacional porque ela já tinha diabetes. Não, são coisas completamente diferentes, né? Uma coisa é desenvolver o diabetes gestacional durante a gestação, e aí, após o parto, geralmente essa condição, ela zera, né? A pessoa volta a não ter, deixa de ter diabetes, vamos dizer assim, e vida que segue. Só que aí o ideal é manter um acompanhamento com o médico, né? Aí, 6 meses após o parto, refazer o exame de tolerância oral à glicose, né? Refazer esse exame e o médico vai avaliar, né? Na maioria dos casos, há uma reversão, sim, tá? A pessoa deixa de ter o diabetes. Diferente de... Eu tenho pacientes que têm diabetes tipo 1 e pacientes que têm diabetes tipo 2, engravidam e não têm diabetes gestacional. São coisas diferentes. Ele já tem diabetes tipo 1, ou ele já tem o diabetes tipo 2, já vem lá com tipo 1, já vem com a insulina dele, tipo 2, já toma a medicação, né, os hipoglicemiantes orais, e tem a gestação, a gente vai acompanhar o desenvolvimento desse bebê, mas assim, não é caracterizado diabetes gestacional, tá? Então que isso fique muito claro. Mas sim, mantendo essa alimentação saudável, seguindo as orientações do médico, tendo logo esse diagnóstico, né? E tomando como é que eu vou dizer? As atitudes, né? O mais rápido possível, é possível sim a gente reverter isso, tá? De verdade. Então, acho que vale muito a pena a gente ficar de olho aí nas taxas, né? Fazer ali, seguir o que o médico orientar, porque vale muito a pena sim, tá? Pode acontecer de numa segunda gestação, essa gestante, desenvolver novamente o diabetes gestacional, ou lá na frente, com mais idade, desenvolver sim um diabetes tipo 2, tá? É possível, mas é o que eu tô te falando, não é uma regra, tá? É algo individualizado. Pode acontecer ou não, mas na maioria dos casos é reversível, sim. Por isso a importância, né? Voltar naquela tecla que você falou no início, né? Cada paciente, né, deve ter o seu tratamento individualizado, né? Porque cada corpo, né, cada organismo vai reagir, né, de forma diferente. Então, não é porque, né, eu sou diabética que eu vou ter a diabetes gestacional, né? E não é porque eu estou diabética gestacional que depois eu vou continuar diabética. Então, cada caso é um caso, né? Que as pessoas costumam comparar, mas a minha tia, né, ficou diabética na gestação e no 7º mês ela já não estava mais. Por que que eu estou, né? Então, assim, gente, cada organismo, cada pessoa é uma pessoa. Então, por isso a importância de ter um acompanhamento médico, né? De ter um acompanhamento com os profissionais. E, assim, outro ponto importante, né, que eu percebo muito claramente, assim, com os pacientes, elas vêm desesperadas quando o médico, né, percebe a necessidade de prescrever insulina, tá?
durante esse período aí gestacional. Então elas vêm desesperadas, ai, meu mundo acabou, e agora? O bebê vai nascer e eu vou usar insulina para o resto da vida? Não necessariamente. É o que a gente falou ali. Pode ser que, na maioria dos casos, esse quadro haja uma reversão, né? Ele deixe de existir após o nascimento do bebê. E quando o médico chega para prescrever insulina, pessoal, mais uma vez, insulina é vida. Naquele momento, você está precisando da insulina. Para quê? Para evitar complicações futuras, tanto para você, gestante, quanto para o seu bebê. Tá? Então, não vejam essa prescrição da insulina, quando necessária, como castigo, como, ai, é o pior tipo, piorei. Não quer dizer isso. A gente está evitando complicações. Quando o médico percebe que o bebê já ganhou mais peso do que deveria, né? Quando a mãe não está conseguindo manter ali o peso dela, porque isso também interfere, né? Quanto menos peso ela ganhar durante a gestação, melhor para esse processo de diabetes gestacional. Então, assim, quando o médico percebe que só a atividade física, só o controle alimentar não está surtindo o efeito esperado, ele entra, sim, com a insulina. Tá? E é super normal, é conduta mesmo. Não quer dizer que, ai, caramba, vou ser diabética pro resto da minha vida, não. Tá? E outra, não existe o pior tipo, tá, pessoal? Eu costumo dizer que o pior tipo é o diabetes não tratado. É aquele que a gente não trata, aquele que a gente ignora. Quando você recebe o diagnóstico, você sabe qual é o tipo de diabetes que você tem, você está bem orientado, é vida que segue, vida normal, sem complicações. Mas é isso, a gente precisa entender que tem ali uma patologia que requer cuidados especiais, que a gente precisa assumir o controle dessa patologia, né, dessa doença pra gente. Não tem como colocar a culpa, ai, que droga, herdei isso da minha mãe, do meu tio, do meu avô. Não importa, tá com você. Eu costumo dizer que não deixam pra gente uma conta milionária, não é verdade? Verdade. Doença não está na árvore. Estamos aí, infelizmente, a coisa acontece, não escolhe raça, não escolhe credo, não escolhe, enfim, simplesmente acontece e a gente precisa entender que precisamos levar isso aí com seriedade, com responsabilidade e que tudo vai dar certo. Acredita no profissional que está te orientando. Precisamos ter empatia também, eu acho que isso é fundamental, tá? Se você foi no profissional, ai, não gostei, e nem olhou pra minha cara, troca, você não é obrigada a nada, sabe? Você tem ali opções. Ah, fez uma consulta comigo, não gostou do meu jeito, da minha conduta, muda, vai para outro, você não é obrigada a seguir ali com aquele profissional como penitência, né? Então, acho que vale a pena aí esse olhar também para essa busca do profissional, porque eu acho que isso é muito importante. Exatamente. Então, Thaís, eu vou ver se o pessoal quer fazer alguma pergunta, né? Quer tirar alguma dúvida Sim, fiquem à em cima vontade. de tudo o que foi falado aqui, né? Sobre todos os assuntos que você abordou. Fala aí, Divinete, se vocês têm alguma dúvida, quer compartilhar, né? Se você está nessa condição, né, de gestante que está com a diabetes gestacional, você quer tirar alguma dúvida dentro, né, da área de conhecimento da Thaís como nutricionista, é o momento de você mandar aí sua dúvida, né? Ela vai responder aqui, se for possível, aqui online para você. E se for algo que foge um pouco, né, da rotina dela, do atendimento dela, eu tenho certeza que ela vai buscar trazer essa informação e depois vai te responder. Vamos lá, deixa eu ver aqui, que eu sou ceguetinha. Minha tia mora comigo e ela é diabética. Ela toma medicação. Ah, Flor Gomes, ela é diabética. Então, eu tenho muitas seguidoras, Thaís, que por eu estar sempre trazendo, né, receitas voltadas para o público diabético, do pré-diabético, né, reeducação alimentar. Então, sempre está vindo, sempre pessoas diabéticas aqui acompanhando a live. Então, ela está falando da tia Jamais, eu acabei dela. de lendo aqui. Se ela quer tirar a medicação por conta própria, o que eu recomendo. Jamais, tá? Jamais faça isso. Seria algo muito irresponsável,
tá? E ela pode estar se colocando em risco. Então, já que ela está seguindo um plano alimentar, por conta própria que seja, né? Mudou a rotina alimentar dela, mudou a rotina de vida dela, né? Buscou atividade física, está tendo uma vida mais saudável, busque aí, volte ao médico, marque uma consulta com um médico que acompanha ela, já o endocrinologista, e converse com ele. Ele vai pedir novos exames, ele vai reavaliar a sua tia, né, tia? E vai ver se vai ou reduzir a dosagem da medicação, né? Ah, toma 3 medicamentos, exemplo, metformina, né? 3 vezes ao dia. De repente, reduz aí para 2 vezes ao dia. Enfim, isso não cabe ao nutricionista, tá? Por mais que eu veja aí a conduta, é algo que não me cabe, né? Então, assim, acho que vale muito a pena buscar a orientação do endocrinologista, mas jamais tirar. Assim, já que não é o nosso assunto aqui, a gente pode estar marcando um outro bate-papo, né, para falar desse assunto. Mas assim, gente, ainda não tem o chazinho que cura, né? É o chá que cura, é a planta que cura, ainda não. Então, por favor, sigam as orientações, a prescrição do seu médico. É o caminho mais seguro. Tem uma pergunta da Aline Melo para você, Thaís. Como é que é? Qual medicação que é considerada para gestante que está diabética em jejum e após 1 hora de se alimentar? É o que eu falei. Eu, como nutricionista, eu não passo medicamentos, né? Eu posso trabalhar assim com a fitoterapia, mas ainda assim é algo individualizado. Eu vou avaliar o meu paciente e vou indicar a melhor opção para ela, tá? Então, essa resposta eu vou ficar te devendo aqui, tá? Porque não cabe tá dando esse tipo de orientação aqui, porque nada disso aqui, tudo que foi falado aqui, não substitui, em hipótese alguma, vamos deixar isso claro, né, uma consulta, uma avaliação com o endocrinologista, com o médico aí que acompanha, que faz um pré-natal, independente se a pessoa ter ou não, estar gestante ou não, tá? O médico é que vai fazer essa prescrição de qual medicamento, se é insulina, se é metformina, enfim. Tem uma gama enorme aí de medicamentos, hipoglicemiantes orais excelentes, tá? Tem os da rede pública, os que são fornecidos pelo SUS, mas tem assim, muitas opções. Eu vejo bons resultados, mas precisam ser passados, prescritos pelo endocrinologista. Exatamente. É o que eu falo, né? Quando os meus clientes vêm me perguntar, né? Ana, eu tô pré-diabética, qual o melhor adoçante que eu devo usar? Eu falei assim, então, você já marcou a consulta com um endócrino, com o clínico, com a nutricionista? Não, então faz o seguinte, larga agora o telefone e já liga. Se você tem plano de saúde, já liga para o seu plano de saúde, tenta fazer esse encaixe, porque eu não sou nutricionista, eu não sou especialista na área de saúde para dizer qual o tipo de adoçante que ela pode usar, né? Que vai ajudar no controle. Porque às vezes o xilitol para ela vai fazer bem, de repente não vai, de repente é o eritritol, de repente é o stevia, né? Então não sou eu que vou dizer, eu falo nos meus bolos, né? Nos meus doces. Quem são diabéticos, eu busco utilizar os culinários, né? Que são mais indicados para o público diabético, que é o xilitol, o eritritol, o stevia. Mas qual é o adequado para cada cliente que é diabético, eu não posso dizer, né? Tanto que eu falei, eu uso o xilitol. Você tem alguma contraindicação pelo seu médico pelo uso do xilitol? Não, ele liberou usar o xilitol. Então, no meu bolo leva xilitol, né? Eu tenho um cliente que fala assim, eu não me dou bem com a farinha de aveia, né? Eu falo, então, mas eu tenho um mix, né? Que eu deixei aqui já separado de farinhas funcionais, que são exclusivas farinhas que ajudam aí, né? A controlar, a não alterar de uma maneira rápida a sua glicemia, que é essa. Uma dessas você tem alguma restrição? Você fica bem? Não, eu fico bem. Então, é essas que eu utilizo no preparo do meu bolo, do meu pão, que são as farinhas que eu deixo já separada para o diabético. Não é diabético, não é pré-diabético, né? Não tem uma intolerância, né? A farinha de trigo, né? Ou até mesmo aveia, dependendo da aveia da onde que eu compro, de repente tem uma pequena porção, né? Do glúten, né? Então eu falo, não tem restrição.
só quer mesmo seguir uma alimentação saudável, né, mais equilibrada, mais nutritiva, mais funcional, então eu tenho como te atender, né? Ah, eu já recebi pessoas celíacas. Eu falei, então, eu não tenho como oferecer para você produto nenhum, porque a minha cozinha não é exclusiva, né, para atender o público celíaco. Então, eu tenho esse cuidado, porque eu sei que o público celíaco, a gente não pode ter nenhum tipo, né, de contaminação cruzada. Então, assim, o meu liquidificador que eu uso para o meu público diabético, que pode usar, né, algumas farinhas, que pode utilizar até a farinha de trigo em equilíbrio, eu não vou poder usar para o paciente que é celíaco. Então, eu falo, eu infelizmente vou ficar te devendo essa, mas os meus produtos não são voltados para você. Então, procura aí, né, alguma empreendedora que atua, né, de forma exclusiva para sua aí, restrição alimentar, já que você é celíaca. Porque a gente precisa ter esse cuidado, né? Não é porque eu empreendo, não é que eu comercializo, que eu vou sair atendendo todo mundo. Não, vem todo mundo para a cozinha inclusiva da Ana. É a mesma coisa a Thaís, né? Quando eu convidei a Thaís, ela falou: Ana, eu sou especialista, né? Sou educadora em diabetes, mas hoje eu não atendo, né, o paciente de diabetes gestacional. Eu atendo a criança, eu atendo o adulto, eu atendo o diabético, mas o público, né, que ficou com a diabetes gestacional, hoje eu não estou atendendo. Eu falei, não, tudo bem. Então, gente, só para reforçar isso, se você ficou, né, com Eu a até tenho diabetes paciente gestacional, gestante, amanhã mesmo, amanhã é dia de atender uma, né? Só que assim, não é o meu público maior. Por quê? Porque eu me envolvo demais. Ali eu tô cuidando de dois seres, né? Então, assim, eu falo, gente, eu já tô velha demais para ter emoções fortes, né? Então, assim, é um público que requer ainda mais cuidado, né? É o que eu falei, as orientações que estão sendo propostas aqui são orientações gerais, mas isso. cabe ali uma avaliação individualizada, sempre levando em consideração o quadro clínico de cada paciente, tá? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que ter sempre muita responsabilidade, né, com a vida do outro, né? E eu preservo muito isso sempre. Ninguém sabe tudo, não tenho vergonha em dizer aqui. Eu acho que tolo é aquele que diz, eu sei tudo, porque ninguém sabe tudo, a gente está sempre aprendendo, eu sempre aprendo mais com cada paciente meu, e isso é incrível, essa troca, sabe? O que eu não sei, eu falo, olha, eu vou ficar te devendo essa resposta, eu vou buscar isso, eu vou estudar, eu vou procurar saber para passar isso numa próxima consulta, ou até mesmo via WhatsApp, eu faço muito isso com meus pacientes, não tenho vergonha de falar, acho que isso não me desmerece, muito pelo contrário, tá? Eu tenho respeito dos meus pacientes, isso é incrível, algo que eu respeito muito, eu prezo muito por isso, tá? Mas assim, só para falar essa questão do adoçante que você levantou aí, assim, o ideal seria utilizar os adoçantes naturais, tipo stevia, mas nem todo mundo tolera, certo? Assim como o xilitol. Tem pessoas que relatam desconforto gástrico, né? Ao usar o xilitol, eritritol. Enfim, então isso é uma avaliação individual, não tem jeito. E o adoçante, qualquer um, né? Quando ele é utilizado respeitando ali a porção, a quantidade de gotas por porção, ele pode ser usado sem riscos, né, à saúde. Tá? Então, só que é isso, tem pessoas que pegam o frasco de adoçante, apertam, assim, né? Sei lá, 50 gotas para adoçar Isso uma aí. limonada. Então, isso é o perigo, né? Mas quando a gente usa, isso vale não só para adoçante, né? Acho que é para tudo, né? Inclusive açúcar, né? Tem pacientes meus que têm diabetes, mas eu libero o açúcar para o cafezinho porque não consegue. Mas, enfim, aquele paciente controlado que já entendeu que é aquela porçãozinha de açúcar que está incluída no plano alimentar dele. Então, eu estou considerando aquele carboidrato daquele açúcar e vida que segue, dá tudo super certo. Mas isso, volto a falar, precisa ser avaliado de forma individualizada. Não tem jeito. Então, pessoal, vocês têm mais alguma pergunta, alguma dúvida para compartilhar aqui conosco? Senão a gente vai encerrar a nossa live de hoje. É uma live, né, que instiga, né? É um tema que aguça, né? Falar sobre diabetes, falar sobre gestação, né? Falar sobre alimentação, são temáticas, né?
que aguça, né? Aguça a curiosidade, aguça a vontade de querer ouvir cada vez mais. Só que a gente tem tempo, né? Já são 9 horas da noite. A Thaís teve uma rotina, né, de trabalho aí extensa, eu também tive. Vocês estão chegando aí dos seus trabalhos também, provavelmente, né? Tem que dar atenção para o marido, para a esposa, para o filho, fazer a sua marmita, né, para levar amanhã para o trabalho. Amanhã não, né? Que amanhã é feriado, muitos vão estar em casa, né? Mas amanhã fazer aí um dia de lazer, porque, né, ter esses momentos, né, descontraído, momentos de lazer em família, isso também. Ou programar a refeição, né, da semana. Usar esses dias, assim, um feriado, Isso um aí. sábado, um domingo, reservar algumas horinhas para planejar a alimentação da semana. Acho que isso é muito válido, né? E, enfim, a gente só tem a ganhar. Isso aí. Então, já que nós não temos mais dúvidas dos nossos divinetes de plantão, então, Thaís, eu quero te agradecer, tá? Nada, eu Por você que ter agradeço o convite. aberto aí um horário aí na sua agenda. Eu sei que você tem uma rotina bem corrida, né? E foi muito prazerosa essa live, tá? Eu acredito que todos que estiveram aqui, todos que vão assistir depois, porque vai ficar gravada, vai acrescentar muito, né? Vai desconstruir muito aquela visão, né? Que o nutricionista é a pessoa perversa, o nutricionista é o lobo É um mau, caralho. né? O nutricionista não sabe das minhas condições, não sabe da minha realidade, então quer me passar, né? Um cronograma que não está dentro das minhas possibilidades divinas, divinos. Se não está dentro da sua possibilidade, abre a sua boca e fala, ó, Thaís, né? Nutricionista fulana de tal, Joãozinho, Manel, eu hoje, né, estou nessa Isso não condição é de vida, possível, né? né? Vamos, Então eu tem não como a tenho. gente melhorar isso? É verdade, acho que é por aí. Eu acho que o diálogo, né, olho no olho, acho que é sempre o melhor caminho para ambas as partes, né? Acho que a gente busca aí um melhor resultado no tratamento. É a alegria do paciente ver que está melhorando e acho que do profissional também. Qual é o profissional que, né, presta um serviço independente da área? Você com suas comidas funcionais, né, com suas marmitas aí, não é gratificante você ouvir do seu paciente, do seu cliente, né, que, poxa, depois que começou a comer a sua comida, tudo melhorou, que ele deixou de sentir determinada, né, determinada coisa que sentia antes. Então, assim, isso é muito bacana, acho que não tem preço, e eu acho que é por aí mesmo, tá? Olha, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, tá? Foi a primeira live que eu fiz, desculpem os erros. Tá, teve horas aqui que embaralhou tudo aqui, mas confesso que o nervosismo bateu, tá? Porque eu faço muita consulta online, mas assim, saber que tem outras pessoas ali olhando, avaliando, isso, não sei, me deixou meio preocupada, meio tensa, mas acho que fluiu, tá? Espero de verdade ter sanado aí um pouquinho das dúvidas, foi um prazer enorme, podem contar comigo, tá? De verdade. Então, assim, imensa gratidão, tá? Eu desejo muita prosperidade, que é o que eu sempre desejo aqui no final das minhas lives, tá? Para os meus seguidores, para as pessoas que estão todo dia aqui na minha casa, né? Porque eu falo, eu levo a rotina da minha casa, né, para eles. Eles conhecem um pouquinho, né, da história da Ana, a história da cozinha da Ana. E então eu desejo, mesma coisa que eu desejo para eles, eu desejo para você muita prosperidade, tá? Que Deus Muito te obrigada. abençoe, que Deus te dê força, né? Que ilumine os seus pensamentos, que você consiga, né, cumprir essa sua missão, que é, né, educar, né, de uma forma humanizada o seu público, né, diabético, todos os pacientes que te procuram, todos os pacientes que estão aí, né, no dia a dia te acompanhando no seu trabalho. Então, que Deus abençoe a sua família, a vida da sua filha, né? Que ela Todos nós. consiga, né, manter, né, essa diabetes dela sob controle, que ela consiga, né, conviver bem com a condição dela de saúde, né, já que é uma jovem cheia aí de projetos pela vida, né? Mas eu tenho certeza que ela está com uma ótima educadora, né, que se especializou devido, né, ter a filha com essa condição de saúde e através da vivência com a sua filha você consegue, né, enriquecer, agregar valor, né, vida, né, de volta aos seus pacientes, porque muitos acham que estar diabético
acabou, né? Essa sentença de morte. E você E aí não é. consegue, né, através do seu conhecimento, através dos seus estudos, porque eu vejo que você busca cada vez mais, né, novos conteúdos, né, novas tecnologias para agregar, né, o tratamento do seu paciente. Então, você se preocupa muito, né, de mostrar para ele que existe milhares de possibilidades de conviver com essa doença de uma maneira mais flexível, de uma maneira, né, que consiga respirar melhor, que não durma, né, com aquela sensação, amanhã, será como que vai estar a minha É glicemia, né? só por Como que hoje, eu vou é só estar? por hoje. É um dia de cada vez, a vida já é muito pesada para todo mundo e a gente não precisa carregar esse fardo, né? Então, assim, é só por hoje, errou. Ai, meu Deus, fiz errado, não era para ter comido isso, enfim. Segue, continua na próxima. O importante é não desistir, não desanimar no meio do percurso, né? E é por aí. Tá? E acho que quando a gente se encontra na nossa profissão, acho que na nossa vida, né? Quando a gente pauta as nossas escolhas, as nossas decisões por amor e com amor, a coisa flui de uma forma assim extraordinária, né? Então, me coloco à disposição de todos vocês aqui presentes, tá? De verdade. Espero poder fazer diferença, assim. Se eu fizer um pouquinho, assim, ó, de diferença na vida de cada um de vocês, eu já consigo colocar minha cabeça no travesseiro e dormir bem satisfeita, bem mais tranquila, tá? Então, de verdade, um beijo para vocês, boa noite, tá? E que Deus abençoe a vida de cada um de nós, sempre. Amém, Thaís. Desejamos o mesmo para você, tá? Eu desejo o Obrigada. mesmo para todos os que estão acompanhando aí a nossa live. Então, fiquem com Deus, um bom feriadão, descansem. Aproveita o momento para fazer suas marmitas saudáveis, né? Fazer aquele bolo com os ingredientes funcionais que você sabe que vai fazer bem para a sua saúde, né? E aproveite a família, aproveite tudo que a vida tem de bom para nos presentear. A gente só precisa estar aí disposta, né? E aproveitar cada oportunidade que, né, a nossa energia, né, superior, né, tudo que transmite de forma positiva para nossa vida tá aí para agregar. A gente só precisa abrir, né, as mãos e dizer: vem que eu quero, né? Vem que eu quero conhecer, vem que eu quero experimentar, Querer, né? A eu gente quero tem que querer, a tentar, gente né? precisa se abrir para as novas possibilidades. E é Isso isso, acho que aí. é aprendendo sempre, é por aí. Acho que esse é o caminho. Esse é o caminho do sucesso. Isso aí. Então, fique com Deus. E, meus divinetes, até a nossa próxima live, até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau, E muito Divinete. obrigado pela participação de todos, tá? Tchau, tchau. Tchau!